Olá, criptomaníacos! A moeda estatal, o real, o dólar, eles funcionam como uma espécie de, como é que eu posso dizer? Tornozeleira eletrônica na sua vida. É um dinheiro que é monitorado. Quando você usa uma tornozeleira, o governo consegue saber onde você está em cada momento, o que você está fazendo a cada momento que passa. E é isso que acontece quando você está usando aí o seu maravilhoso Pix. Você está passando todas as suas informações para o Estado, sendo controlado pelo Estado que vai dominar completamente a sua vida. Mas hoje, um Estado, os Estados Unidos da América, assinaram uma regulamentação favorável às criptomoedas, né? O Donald Trump assinou a Genius Act, uma lei que facilita o uso de criptomoedas como stablecoins, o USDT, o USDC, Bitcoin e outras grandes criptomoedas dentro do território americano. E no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre o que está acontecendo por lá e o que está acontecendo no Brasil. Porque aí talvez você deixe de acreditar naquela historinha de que o Brasil é o país do futuro. Deixa o like para ajudar esse vídeo a atingir novas pessoas que ainda estão presas ao real e compartilha também aí com seus grupos, com a sua família que ainda não conhecem o Bitcoin e as criptomoedas. Hoje eu já começo pela notícia mais importante, né? Trump sanciona Genius Act, primeiro marco da regulação de criptomoedas nos Estados Unidos. Então essa é a primeira regulamentação do mercado cripto lá nos Estados Unidos. Ainda tem dois projetos que estão rodando, né, que cobrem outras partes do mercado cripto. Esse Genius Act é mais voltado para stablecoins, aquelas moedas que são pareadas de 1 para 1 com o dólar, como por exemplo o USDT e o USDC. Então tem essa proteção e também um caso ali, ele exige uma auditoria para empresas que oferecem essas stablecoins. Então, elas precisam provar que tem lá dentro do cofre da empresa realmente dólares ou moedas importantes ou títulos que cubram ali a quantidade de stablecoins que foram lançadas ao mercado. Mas o interesse do Trump é mais do que proteger quem usa stablecoins e criar regrinhas específicas. A ideia dele é mostrar que os Estados Unidos é a nova potência cripto, é o futuro financeiro mundial. Então ele até falou disso, ó. Esta tarde damos um passo gigantesco para cimentar o domínio americano das finanças globais e da tecnologia cripto, ao sancionarmos a histórica Lei Genius. Notem, domínio americano de tecnologia cripto e de finanças globais. Ele está olhando para o futuro. Ele não está parado aqui. Ele está olhando lá para frente. Ele fala, esse mercado vai dominar o mundo e eu vou fazer dos Estados Unidos o melhor lugar para empresas se estabelecerem e para pessoas terem criptomoedas. Dessa forma, eu garanto que todos aqueles que estão envolvidos estejam aqui dentro desde já. Lá na frente, nenhum outro país vai conseguir competir comigo. Porque aqui nos Estados Unidos, a sua vida será mais fácil financeiramente falando. Você vai pagar, sei lá, menos imposto, vai ter menos taxas, vai ter menos barreiras para você conseguir utilizar dinheiro. E na mesma semana que ele está assinando isso nos Estados Unidos, o que o nosso imperador brasileiro está assinando? Decisão de Moraes pró-governo no IOF desmoraliza Congresso. Isso aqui é o que, pessoal? O Alexandre de Moraes, esse cara aqui, ele assinou contra aquilo que foi definido em Congresso de que o IOF sim vai aumentar. Aumento de IOF. O oposto do que a gente está vendo nos Estados Unidos. O Trump está facilitando transações financeiras, enquanto o Moraes está dificultando transações financeiras, ao aumentar um imposto. Portanto, se torna mais difícil, mais caro você realizar transações financeiras, enquanto nos Estados Unidos está se tornando praticamente de graça com criptomoedas, sem barreiras para que você consiga movimentar dinheiro. O que você espera que vai acontecer com a moeda brasileira em comparação à moeda americana? Se a moeda americana se torna mais fácil e mais barata de se movimentar e a brasileira cada vez mais cara e complexa, o que acontece entre essas duas moedas? Mas o problema não para por aí. A outra parte da notícia é ainda mais assustadora. É a gente falar assim, peraí, então quer dizer que um juiz, quer dizer que o STF, ou seja, um tribunal, está tomando decisões no lugar do legislativo? Isso surpreendeu até mesmo o Senado, né? Está aqui no Senado Notícias, decisão monocrática de Alexandre de Moraes sobre IOF repercute no Senado. Está todo mundo se perguntando, qual é a minha função? Se você aí
que acha que a democracia funciona, que existe, que é maravilhosa, que você vai lá, aperta teclinhas para um representante do povo ir lá e votar e decidir por você, se esse cara ele vota uma coisa e uma única pessoa vai lá e derruba todas as outras, para que você está votando? Como falaram os senadores aqui, ó. Um homem sozinho em uma decisão monocrática, disse a nação brasileira. Eu sozinho posso mais que 513 deputados, que 81 senadores e do que a presidência da República. A minha palavra é o fim da polêmica, eu decido tudo. E não existe nada de novo. A democracia é só mais um tipo de ditadura. Só que é uma ditadura onde eles enganam o povo, passando a ideia de que quem controla tudo é o povo. O povo controla o quê? Apertando teclinha de urna? Você não muda absolutamente nada fazendo isso. Porque é um sistema que tem uma direção clara. O sistema é: precisamos roubar mais e mais e mais. Ele vai só na mesma direção. O governo ele sempre vai nessa mesma linha. Se surge alguém contrário a essa ideia, essa pessoa é expurgada. Ela perde os poderes. Ela não tem nenhuma voz, que é o que vocês estão vendo aqui nesse momento. Ah, vamos votar para reduzir imposto? Negativo. O imposto ele tem sempre que aumentar. Está contra a máquina estatal. Então, o que a máquina estatal faz? Ele dá um jeito, vai falar que é inconstitucional, vai inventar uma regrinha absurda e alguém vai surgir para cancelar aquilo que foi definido. Como, por exemplo, aqui, a questão do armamento também. O governo anterior fez o quê? Aprovou que você tivesse o direito de autodefesa, que é uma coisa, um direito natural, a autodefesa, né? Então você poderia ter uma arma, você poderia ter alguma coisa. E aí, o que eles fazem? Isso é contra o Estado, porque o Estado fica mais vulnerável. Ele tem menos controle sobre você. Derrubaram. Sempre foi feito assim e sempre vai ser. Não vai existir um super-herói, um super político, o cara que vai entrar e vai mudar tudo. Não vai existir. Porque o Estado é uma organização criminosa. E partidos políticos funcionam como gangues rivais. O que muda quando a gente tem a esquerda no poder é que a esquerda ela tem menos vergonha de seguir uma cartilha, um plano global revolucionário. Então você vai ver a mesma coisa acontecendo em todos os países de esquerda. Eu provo para vocês. Estamos vendo aqui o Congresso sendo abandonado. Um único homem toma o controle de tudo. Ele decide tudo no lugar do Congresso. Ah, que novidade, né? Não, aqui ó, 2017. Suprema Corte da Venezuela assume funções do Congresso. Nada de novo. É o mesmo plano, a mesma cartilha acontecendo. E como se trata de uma briga de gangue, de organizações criminosas rivais, quando uma assume o poder, a outra tem que ser humilhada. Vamos lembrar lá no governo anterior, no governo Bolsonaro, que o presidente atual, o Lula, foi preso, ficou 580 dias preso, né? Que é uma humilhação para aquela facção. Agora, aquela facção está no poder. O que acontece? Ela precisa fazer a mesma coisa. Ela precisa humilhar o seu opositor. E aí hoje Moraes ordena tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Veja medidas. Então pronto, agora nós vamos humilhá-lo a ponto dele mesmo falar, né? Suprema humilhação, diz Bolsonaro sobre tornozeleira eletrônica. E novamente, isso aqui não vem da cabeça da esquerda. A esquerda não é criativa. Ela está seguindo a mesma cartilha dos outros países. E eu provo novamente para vocês. Justiça da Venezuela acata pedido de prisão contra ex-candidato presidencial opositor. Mesma coisa aconteceu por lá. Prisão para quem é da oposição, né? O candidato de oposição para o quê? Para humilhar. E o que você deveria refletir é, cara, se o ex-presidente está preso, está de tornozeleira, e o presidente atual ficou 580 dias preso, ninguém está seguro nesse país. Nem mesmo o presidente. Nem mesmo o presidente está seguro nesse país. Você, então, tem a menor chance de estar seguro aqui. Como que você, numa situação dessa, vai usar a moeda desses caras? Vai viver tranquilo nesse país? Só um maluco, só louco não tem Bitcoin. A única forma de você tirar a sua tornozeleira eletrônica, o que dá controle a eles sobre você, é você parar de usar as ferramentas que eles têm acesso, que eles têm controle, que eles conseguem te monitorar, como, por exemplo, o Real, o Pix, todas as ferramentas estatais para te controlar. Controlar quanto você ganha, quanto você gasta, no que você gasta e quanto eles podem te cobrar de imposto, que no caso é roubo. Nada disso pode ser feito no Bitcoin. O Bitcoin não pode ser confiscado de você.
Ninguém nem tem como saber que você tem Bitcoin se você fizer as coisas da maneira correta. Você está vendo como a gente está copiando exatamente o que aconteceu em outros países de esquerda da América Latina, como, por exemplo, a Venezuela? Então, você quer saber o que vai acontecer com você aqui? Olha para o que aconteceu com os venezuelanos no final desse processo. E qual foi a forma que eles tiveram para se salvar, para escapar daquele regime? Eu mostro para vocês, tá? Aqui, ó, postagem do Cauê Oliveira no Twitter, tá? Mais de 329 mil refugiados utilizaram Bitcoin para escapar de cenários de crise. E aqui está o estudo, ok? Mostrando que o Bitcoin foi utilizado por pelo menos 329 mil refugiados. Por quê? Porque ninguém vai sair de um país assim carregando barrinha de ouro, carregando notinha de dinheiro. Por que não? Porque o governo impede. Ele não deixa você sair do país carregando isso. Você é proibido. A única forma que você tem de carregar isso é se estiver com as palavras na tua cabeça ou numa placa de plástico marcada, furada lá, que representando, né, a sua senha, as suas 12 palavras de alguma carteira. Essa é a única forma que você tem de sair de um país em decadência, como o Brasil, e migrar para um país como os Estados Unidos, que hoje estão redefinindo o sistema financeiro mundial, redefinindo o que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos na economia global, criando regras claras para Bitcoin, para Ethereum, para stablecoins, regras que não são necessárias para a gente utilizar essas moedas. O Bitcoin não precisa do Estado, mas são necessárias para que as pessoas que hoje estão tradicional tenham a segurança jurídica de migrar para dentro dos criptoativos. Vocês entendem que vai ter banco americano gigante, JP Morgan, banco desse tamanho, criando token, criando moeda, que permite que você, no interior, sei lá, do Ceará, compre 0,0001% de um prédio em Manhattan? Tudo isso de forma instantânea e praticamente sem custo. Enquanto no seu país, de onde você está fazendo essa compra, o governo está lá colocando imposto sobre operação financeira. É um contraste absoluto entre um país que está olhando sim para o futuro, está trazendo coisas que ainda não estão plenamente implementadas e já criando um ambiente propício para que isso funcione, para atrair empresas, para atrair pessoas desse mercado, enquanto o outro está punindo quem tenta fazer a operação financeira. E na hora que você continua comprado em real, porque sim, quando você está com real na tua carteira, você está comprando real, você está apostando nesse ativo. Você está financiando tais ideias absurdas. O dinheiro que o governo tem para impor essas medidas sobre você vem de você mesmo. É você que está bancando o governo para ele te atacar, que é uma das coisas mais estúpidas que existem. E que prova que o voto real não é apertar teclinha em urna eletrônica. O voto real se chama dinheiro. Aquilo que você coloca dinheiro tende a progredir, tende a continuar existindo. Aquilo que você tira dinheiro tende a acabar. Por exemplo, eu gosto de uma padaria tal. Se eu coloco dinheiro lá todo mês, eu estou ajudando que essa padaria continue se mantendo, continue fazendo as coisas daquela forma. Se eu tiro dinheiro, ou eles mudam a forma de fazer aquilo, ou eles vão quebrar. Por que o que acontece com uma empresa não acontece com o Estado? Porque independente de você concordar ou não com o que está sendo feito, você continua financiando, porque você é obrigado, eles te roubam à força. Eles imprimem moeda, gerando inflação e tomando dinheiro da sua conta bancária e passando para a mão do governo. Eles te cobram também impostos. E se eles ganham o mesmo dinheiro fazendo certo ou fazendo errado, por que eles mudariam? Todo dia que você paga imposto para o governo, você está votando na manutenção, na continuação do governo e das medidas que ele toma. Isso era impossível de ser solucionado antigamente, mas hoje nós temos o Bitcoin. O Bitcoin impede que isso aconteça. O governo não consegue inflacionar o seu Bitcoin para tomar o seu poder de compra e passar para ele. O governo não consegue cobrar imposto de renda sobre o seu Bitcoin, porque ele nem sabe que você tem Bitcoin. O governo não consegue te cobrar IOF sobre as transações em Bitcoin. Ele só consegue fazer isso quando você usa o sistema tradicional, usa moedas tradicionais, usa intermediários. Com a migração para moedas digitais, com a migração para o Bitcoin, a gente começa a transformar governos coercitivos, o Estado, o que sempre existiu aí na história moderna, em governos contratados, como se fossem empresas. Porque para conseguir o seu dinheiro, ele precisa fazer um bom trabalho, senão ele não recebe o seu Bitcoin. Assim como uma padaria que queima o pão. Ou ela
deixa de queimar o pão ou ela vai quebrar e ser substituída por uma outra padaria. Esse é o futuro, um futuro que não era possível quando tudo era centralizado na mão do Estado, mas que se torna possível devido à tecnologia descentralizada. Não, você não resolve o crime organizado, você não resolve essa briga de facção, essa briga de miliciano entrando para a milícia ou escolhendo alguém melhor para liderar a milícia. Não é assim que funciona. Na hora que você tem consciência de que se tratam de bandidos, você não quer resolver votando ou entrando para dentro desse grupo. Você quer resolver se protegendo do bandido. Assim como você faz quando você vai morar num condomínio, quando você coloca grade na sua casa, coloca sistema de vigilância na sua casa, alarme na sua casa, compra uma arma para se proteger. E é isso que é o Bitcoin. É uma proteção contra criminosos. Sem o uso de violência, eles só não conseguem tomar aquilo que te pertence. Isso basta para que eles se tornem cada vez menores, já que não é possível manter o tamanho absurdo do Estado sem a mesma quantia de dinheiro, sem roubar a mesma quantidade de dinheiro do povo. E você nem mesmo precisa esperar que as coisas mudem, porque com o seu Bitcoin você pode ir embora desse país na hora que quiser, com todo o seu patrimônio, sem que ninguém possa fazer nada contigo. E aí você muda para um país favorável às criptomoedas. Um país que está falando, vem para cá, aqui você vai ser bem tratado, aqui você não vai ter IOF, aqui a gente quer receber empresas que trabalhem nesse setor, a gente quer receber funcionários, empregados que queiram trabalhar nessas empresas. E aí você se torna realmente livre e não um escravo de uma fazenda chamada Brasil. Nem deu para fazer merchan nesse vídeo, mas se você tiver interesse em educação, em compra e venda de criptomoedas com ou sem KYC, tudo está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Vai lá, entra nos sites que você vai saber como fazer isso sem pagar taxa ou pagando taxa baixa para ter sua privacidade garantida, tá? Tudo aqui na descrição. E dá uma olhadinha também no meu curso Bitcoin on Steroids, caso queira investir em empresas expostas em Bitcoin. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.